Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre valores, né? Assim, esses vídeos que eu faço, eu, são reflexões muito voltadas para abordagem, para minha abordagem clínica, sabe? Que é a terapia de aceitação e compromisso, né? Do Steven Reis, né? Então, assim, eu não falo, né? Só que eu gosto de falar numa linguagem onde eu possa acessar o maior número de pessoas, né? E aí eu quero falar de algo que ele traz como algo muito importante, saber quais são os nossos valores, né? Não como regras, né, sociais, enfim, mas sobre o que é importante para mim, né? E eu queria fazer essa reflexão com você hoje, assim. O que é importante para você? Você discrimina? Já parou para pensar, assim? O que é importante para mim, sabe? E aí eu não falo sobre coisas, né? Mas o valor, ele fala de algo que não é alcançável, né? Uma visão de mundo, digamos assim, né? Porque, por exemplo, amorosidade, né? Então, assim, ter uma relação afetiva pode ser um objetivo, mas ser amorosa é algo mais amplo, né? Que independente se eu tenho esse objetivo que é que é ter uma pessoa, né? O valor é algo que eu vou levar para minha vida toda, né? E esses valores é importante porque eles precisam ser como se fosse uma bússola, né? Que assim que me guia, né? Para onde eu quero chegar, né? Que é me aproximar da pessoa que eu quero ser, né? Então, assim, se ser, por exemplo, um valor, né? Assim, uma boa mãe, né? Ser uma boa mãe, não enquanto regra também, né? Que uma boa mãe tem que ser, não. Mas para mim, ser uma boa mãe é ser presente. Vamos pensar o seguinte: ser uma boa mãe é um valor, eu começo assim a ser uma pessoa mais presente para os meus filhos, ser uma pessoa amorosa. Eu tenho ações comprometida com esse valor, entende? E é por isso que é muito importante a gente saber quais são os nossos valores em relação a tudo, em relação às relações interpessoais, em relação à relação afetiva, em relação a trabalho, né? Então, assim, da gente entender o que é importante pra gente, entende? E eu falei de amorosidade, e aí eu fico pensando assim, nessa situação que a gente está vivenciando, né? De perdas, né? É tão importante, né? Até os valores em relação à espiritualidade, né? E eu falo que isso é muito importante, porque de alguma forma, eu não estou falando de religiosidade, né? Que é muito diferente. Mas assim, quais são os valores que me aproximam da pessoa que eu quero ser? Entende? Por exemplo, vamos pensar sobre é, autocompaixão, né? Eu quero ser uma pessoa assim, que tem um olhar de compaixão para comigo mesmo, que me aceita, que me valida, que não me critica, que de alguma forma não me julga. Então, a autocompaixão é ter me tratar da forma que eu trataria as pessoas que eu amo, né? E logo estender-se isso para o outro, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, é importante a gente entender quais são sabe, assim, esses valores, o que é importante. E quando eu falo de espiritualidade, é sobre isso, assim. Às vezes a gente não pode, né? Assim, a gente perde alguém. Eu tive uma experiência assim essa semana, sabe? Assim, de perder uma pessoa. E assim, uma amiga minha perdeu uma tia e o pai. E aí a gente não pode, né? Ir no velório, a gente não pode fazer nada, assim. Não pode visitar a pessoa. E aí no meio da noite eu acordei, pensando nela, sabe? Triste, fadiga, sabe? Fechou o peito. E eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, meu Deus, assim, sei lá, o que eu posso fazer?
para me aproximar de quem eu quero ser nessa contingência, né? De fazer diferença na vida dessa pessoa, de alguma forma. Dela entender, assim, ser amorosa de uma forma que eu não posso ir lá, né? E aí eu tive uma ideia e fiz uma cartinha, coloquei debaixo da porta dela, né? Depois eu recebi, assim, o agradecimento dela, assim, eu ganhei o dia, sabe, assim. E aí eu acho que é isso, assim, sabe? Aquela ideia de que, quando eu falo com os meus pacientes que a gente precisa achar propósito em tudo. Até nessa questão que a gente está vivenciando, sabe, assim, de lá na frente você poder olhar para trás e, enfim, seja onde você chegar em relação até esse momento que a gente está vivenciando, você poder dizer assim, eu fui uma pessoa melhor, né, para as pessoas que eu convivi, né? E aí, às vezes, até sobre algumas reflexões, assim, sobre legado, né? Às vezes a pessoa fala assim, que legado, que é isso, né? Assim, deixar um legado, né? Steve Robson, né? Homem, né? Sei lá. A gente não tá falando disso. Fala de legado, assim, você poder ter sido importante, por exemplo, para a pessoa que ajuda você na sua casa, né? Se você já conseguiu ser uma pessoa melhor para essa pessoa, você já deixou um legado, né? O legado seria a ideia até de finitude mesmo, assim, de pensar, né? Assim, o mundo se tornou um mundo melhor porque eu existi, entende? Parece ambicioso, mas eu acredito que se a gente tem esse olhar, sabe? Você começa a fazer tudo que está ao teu alcance para ser uma pessoa melhor para todo mundo que está ao teu redor, né? E então é isso, queridos, assim, né? Hoje eu tô num dia assim, sabe? Daqueles dias, né? Que foi bem pesado, mas assim, a gente precisa, sabe? Entender, sabe? Quais são os meus valores, né? O que é importante para mim e se apegar, né, a isso, ok? Eu espero ter, de alguma forma, né, fazer você refletir um pouco sobre isso, sabe? O que é importante para mim, porque eu acredito que aí a gente consegue passar por esse momento de uma forma menos, né? Eu não falo nem menos sofrida, porque sofrida vai ser, mas mais apegada a valores, entende? A valores, né? Aquilo que é importante para você, ok?